Boa noite, pessoal. Bom, antes de mais nada, agradecer a presença de todos aí e o convite do pessoal do VMUC São Paulo, tá? Meu nome é José Ribeiro, né? Eu sou especialista SD-WAN na VMware, já tenho 2 anos e meio, estou na VMware. E o objetivo aqui hoje é a gente tentar falar de forma um pouco mais descontraída, tentar trocar informação com relação ao que seria, como que uma solução de SD-WAN inteligente pode realmente fazer a diferença nos tempos que estamos todos aí vivendo, né? Então vamos lá. Eu planejei algumas demos, eu planejei também a gente ser bastante sucinto no conteúdo aqui, tá? Então fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat e a gente vai respondendo aí. Isso. Bom, sempre Qualquer fica a coisa dúvida. eu dou uma paradinha aí e vou colocando os questionamentos aí, José. A gente Tá vai ótimo, gerenciando o chat aqui. tá ótimo. Bom, fica aquela pergunta, né, para o pessoal que tem uma raiz bastante forte em TI, o pessoal que está mais focado em desenvolvimento de app, ou seja, o que é o tal do SD-WAN, né? O mercado tem falado muito disso, né? Então, aqui eu vou dar um overview de um SD-WAN Nerd, uma visão um pouco mais alto nível, para a gente conseguir equiparar todo mundo na mesma linha, né? Bom, SD-WAN não é isso, definitivamente. Acho que o meu colega que acabou de fazer a apresentação, ele tocou num item bastante interessante, que é o que está acontecendo com a infraestrutura, né? Ou seja, de uma forma geral, há uma demanda muito grande de automação, de tecnologias que tragam alguma facilidade de uso para algo que está extremamente complexo, né? As redes se transformaram em algo extremamente complexo, né? Então, em poucas palavras, a SD-WAN é trazer para as redes de interconexão remota, né, para o WAN, né, conceito de SDN, né? Então, aqui eu fiz alguns bullets para a gente passar, né? Obviamente, SD-WAN não é o que essa figura está mostrando, não deveria ser, tá? O meu entendimento de SD-WAN mudou muito depois que eu entrei na VMware. Eu já tinha uma experiência de outras vendas de rede, né? E eu vejo que a VMware ela tem um DNA muito forte em cima de automação e a capacidade clara de conseguir simplificar coisas que são complexas, né? Então, assim, se precisar de mais de 2 cliques, não é SD-WAN. Se requerer qualquer tipo de template de CLI, que é algo que a gente já faz hoje na console dos equipamentos, também, na minha forma de avaliar, não é SD-WAN. E uma brincadeira que até um cliente fez comigo é se precisar de mais de 180 gramas de alguém certificado, extremamente certificado em redes, para subir uma rede baseada nesse tipo de tecnologia, não é SD-WAN. Se não estiver pronto para a nuvem, e se não for fácil bastante para minha própria avó ativar uma localidade remota, não é. Então, assim, a visão da VMware hoje de SD-WAN, ela está muito calcada nesse objetivo, né, de você simplificar as coisas, tá? E a gente vai avançando. A VMware tem uma solução chamada VMware SD-WAN e que está bastante baseada em 4 pontos principais, tá? Simplificação da operação da WAN, garantia da performance das aplicações, né? Porque hoje as empresas sofrem, como o meu colega também oportunamente falou, que eu acho que um dos apresentadores estava tendo problema de conectividade de internet, né? Então nós vamos chegar lá. Como ele poderia estar resolvendo isso? A facilidade de adoção de nuvem tem que ser uma tecnologia que esteja pronta para a transformação digital que a gente está passando e que tenha opção para integrar funcionalidades e tecnologias de segurança para proteger todas essas localidades remotas, né? Nós vamos, de certa forma, passar sobre essas características ao longo da apresentação. Mas a VMware trouxe para dentro desse conceito de SD-WAN uma simplificação bastante grande. Ou seja, no passado, para que uma empresa conseguisse ativar uma lojinha, uma farmácia, interconectá-la no seu data center central, isso levava dias, né? Hoje, você consegue fazer isso em horas, em minutos, horas.
né? Se um usuário está em casa e precisa ativar uma tecnologia para proteger a conectividade dele até a rede da empresa, de forma bastante simplificada é possível ativar isso. E é possível que a empresa consiga ter essa visão fim a fim do que está acontecendo, desde uma localidade remota até o data center. Então, assim, o desempenho de aplicações é algo também muito importante. Lá atrás, quando essa tecnologia foi desenvolvida, foi necessário pensar que no futuro tudo seria internet. Então, hoje se fala muito em usar a internet como meio de transporte para tudo. Até porque o conteúdo está todo na nuvem, né? Grande parte das empresas está migrando o conteúdo para nuvem pública, está utilizando cada vez mais serviços de software, enfim, as a service, né? Então, se eu uso a internet, que é um meio que não tem SLA, eu preciso ter um mecanismo, uma tecnologia inteligente o bastante para conseguir manter esse nível de SLA que eu necessito, né? Eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir bem. Então, também é necessário que essa solução tenha a possibilidade de se integrar facilmente aos conceitos mais recentes e mais modernos de multi-cloud, integração, container, tudo que está acontecendo exatamente agora, né? E mais do que nunca, segurança fim a fim, ok? Então, assim, vamos falar um pouco do que é uma rede, o que é construir uma rede SD-WAN simples, né? Uma rede um exemplo bem rudimentar aqui de uma rede empresarial, tá? Nesse cenário, eu teria 3 localidades remotas conectadas via algum tipo de link dedicado, privado, né? Uma rede exemplificada aqui MPLS e um data center, ok? Dessa forma, eventualmente essa empresa ela teria também conectividade desse data center com alguma infraestrutura de nuvem, estaria explorando e utilizando aplicações de SaaS. Para poder construir uma rede altamente complexa com simplicidade, o que é necessário? Você pode estar inserindo dispositivos, né? No caso, dentro da solução SD-WAN, o que a gente chama de VCE é praticamente o dispositivo que vai na localidade remota. Ele pode ser totalmente virtualizado, pode ser uma VM rodando dentro de um servidor existente em cada site desse, pode ser um software rodando dentro de um hardware já previamente embarcado de fábrica, ok? Então, assim, o VCL faz essa função, ele praticamente, a partir do momento que a gente consegue, em questão de minutos, ativar ele, ele vai se comunicar com outro componente que existe na nuvem, chamado VCO, que é o orquestrador da solução. Como vocês já estão acostumados, a VM é muito boa em orquestração, né? Então, a partir desse momento, o VCO vai direcionar qual a controladora que vai ser utilizada para distribuir a informação de control plane, a informação de inteligência entre esses sites. E vai apontar um gateway, aqui chamado de VCG. Então, assim, em linhas gerais, o que eu estou tentando simplificar para vocês é o conceito. A solução de SD-WAN da VMware, ela praticamente é composta por 3 componentes: o VCE, o VCO e o VCG. Sendo que o VCG é uma controladora da SDN. É a primária funcionalidade dele. O VCO, obviamente, é nossa capa, nosso nível de gerenciamento, monitoramento, configuração. Então, a partir do momento que eu ativei cada VCE nas localidades remotas, observe que no data center eu poderia até fazer cluster, eu poderia estar colocando horizontalmente vários equipamentos, tá certo? Ou várias VMs, tá certo? Essa localidade agora, ela vai estabelecer um túnel com a controleira. É nesse momento que entra uma tecnologia que eu vou explicar um pouco mais à frente para vocês, chamada de MPO. Nós vamos endereçar um pouco à frente. Mas qual que é o objetivo desse túnel? Receber informação de roteamento, de IPs, das localidades que fazem parte dessa rede SD-WAN que está sendo criada. Ok? Observem que, para subir um VCE desse, o operador só precisou entrar aqui no orquestrador e criar com poucos cliques, uma unidade remota, e a partir desse momento, alguém que está na localidade remota recebeu um e-mail, fez um clique e ativou essa localidade remota. Eu vou fazer uma demo para vocês sobre esse aspecto, tá? Como é que isso ocorre.
Então, ou seja, a localidade remota estabelece um túnel com a controller. A partir desse momento, ela se registra com a controller. Ela informa todos os IPs que ela possui. E todas as outras localidades remotas executam o mesmo passo. Nesse exato momento, agora, uma localidade remota, o Branch 3, já sabe como estabelecer túneis, né, que a gente chama túneis Hub and Spoke, túneis, enfim, de uma filial até o data center central da empresa. Então, a gente, dessa forma também, se o cliente quiser subir um VCE, né, virtualizado na nuvem da AWS, ou na nuvem do Google Cloud, ou na nuvem da Azure, ele pode, com poucos cliques. E ele pode integrar de forma muito rápida e construir uma rede simples. Então, assim, o objetivo desse slide é mostrar para vocês o quão automático hoje ficou e está caminhando para ser mais automático ainda a formação de redes WAN, com tecnologia SD-WAN de verdade. Obviamente, nós vamos falar um pouco o que a VMware faz a nível de protocolo para essa solução ser tão especial. E aí eu vou tocar nesses detalhes um pouco à frente, tá? Mas a solução SD-WAN, o objetivo dela é conseguir controlar todo o tráfego e analisar pacote a pacote, antes de tomar decisões de envio, a qualidade dos caminhos. O mais interessante para vocês trazerem isso para a realidade, nós estamos fazendo uma chamada Zoom agora, certo? Como que eu consigo garantir um nível de qualidade para essa chamada? Qualidade de voz, vídeo, transmissão em geral, sendo que o link da minha casa aqui não é tão bom, né? Então, vamos entrar no detalhe mais à frente. Aqui é só para dar uma passada rápida para que vocês entendam. Então, a solução SD-WAN da VMware são 3 componentes. O orquestrador, que é uma entidade virtualizada. A VMware disponibiliza isso como serviço em nuvem, ok? O gateway, que é praticamente a controller, ele tem 2 funcionalidades. Você pode utilizar puramente como controller, ou seja, ele vai ser como se fosse um router reflector, ele vai ser um ponto de troca de informações de control plane, né? Ou, eventualmente, você pode enviar tráfego através do gateway, ok? E o Edge, o VCE, como a gente falou no slide anterior, que é efetivamente o componente da solução que carrega todo o plano de encaminhamento. Então, assim, para facilitar em termos de nomenclatura SDN, eu gosto de separar da seguinte forma. Plano de gerenciamento é o VCO, é o orquestrador, né? Plano de controle é o gateway. E plano de encaminhamento é o edge, né? Então, de uma forma simples, você consegue resumir como que a solução, com esses 3 componentes, consegue prover um nível de automação muito forte. O que a VMware fez foi colocar em nuvem, tá? Ou dentro de operadoras, esses 2 primeiros componentes, o orquestrador e o gateway. Então, hoje, qualquer empresa que queira adquirir esse tipo de solução, ela não precisa, em grande parte, se preocupar com ter todos os componentes on-prem. Ela consegue rapidamente ativar uma rede e disponibilizar vários serviços de conectividade e garantia de performance, ok? E aí vamos falar do Covid já já. Então, assim, imagina uma situação de pandemia como a gente passou. A VMware já tinha vários clientes utilizando essa tecnologia, já tem vários clientes, e a pandemia trouxe uma situação bem, digamos que, diferente, né, para todos nós. A questão de fazer com que todos comecem a trabalhar de casa. Ou seja, um movimento maciço da mão de obra para casa, né? Como que as empresas poderiam efetivamente dar continuidade aos seus negócios com toda a sua força de trabalho trabalhando de casa? Como é que fica se o funcionário não tem uma internet de qualidade, né? Como é que fica? Como é que esse funcionário vai acessar, por exemplo, um desktop remoto, um VDI, algum conteúdo, fazer uma chamada de voz, coisas desse tipo, né? Obviamente, além disso, a adoção, esse movimento tá usando uma solução de SaaS, né, que é o Zoom, ele puxou para uma adoção muito grande de soluções de SaaS,
de comunicação unificada, né? Como uma solução de disaster recovery para as empresas. A pandemia pegou de surpresa muitas empresas que não tinham, como vocês bem já concluíram isso, dado o primeiro passo na transformação digital, ok? E óbvio, com essa transformação agora, para ter uma continuidade de negócio, é muito importante atender a requisitos de nuvem, ter arquiteturas baseadas em nuvem, para que você consiga manter o negócio mesmo em casos extremos como esse dessa pandemia, né? As abordagens e os desafios nessa continuidade de negócio. Vamos lá. Se eu tenho um movimento maciço de pessoas que passam a trabalhar em casa, algumas coisas começam a ser muito imprescindíveis, né? Primeira coisa, como é que eu faço? Eu estou aqui agora falando com vocês. Como é que eu faço para controlar a minha filha, que pode estar jogando um videogame, pode estar assistindo, sei lá, Netflix, alguma coisa? Como é que eu controlo a banda da minha casa, né? Tecnologias como, por exemplo, QoS, são algo que já existem há anos. Mas como que eu trago isso de forma efetiva para o escritório, né, desse usuário que agora está trabalhando de casa? Como que eu consigo priorizar esses aplicativos que são de negócio? Como eu faço isso de forma automática? Como eu consigo aumentar a banda, né? Suponhamos para quem consegue ter mais de um link banda larga em casa, para quem consegue ter um link banda larga e um link 4G, né? Nessa situação que a gente está vivendo, né? E mais do que tudo, como que eu consigo dar aos departamentos de TI facilidade para implementar isso rapidamente, né? Então, esse movimento massivo, realmente, ele fez com que as empresas passassem a repensar a forma de criação de rede. Pensem aquela foto que eu mostrei antes, o cara tem que desembolar aquele monte de cabo, né, fazendo analogia, para conseguir subir uma rede SD-WAN. Ou seja, a pandemia vai ter terminado e eles ainda não conseguiram desamarrar os cabos, certo? Então, assim, aqui a gente está falando de automação ao máximo que ela pode nos prover ferramental, né? A questão da adoção de SaaS e de comunicação unificada, ela traz também outros requerimentos, ou seja, você precisa ter garantia de performance, você precisa ter QoS, você precisa ter mecanismos para que aplicações como voz, vídeo e o próprio VDI não sofram com os problemas que esse usuário tem no link banda larga da casa dele. Sabemos todos que banda larga residencial, principalmente no nosso país, ela não é da melhor qualidade, né? Então, parâmetros de rede, parâmetros de SLA de rede, né? São essas medições que o pessoal de rede utiliza para medir se a rede está boa o bastante para uma chamada de voz, para uma chamada de vídeo. Então, para quem não sabe, coisas como latência, como jitter, perda de pacote, tudo isso varia muito quando eu estou usando banda larga, correto? Acho que vocês já perceberam e já sentiram isso na prática, né? Muitas vezes você pode até ter um link de 300 MB, eu tenho 300 MB na minha casa, mas às vezes esse 300 MB vira 3 MB. Por quê? Não é porque eu não tenho pouca banda, porque em algum lugar da internet está tendo perda de pacote, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso à frente. Então, assim, para também atender esses novos requisitos de computação em nuvem, possibilitar com que as empresas mandem os funcionários para casa, possibilitar com que as empresas consigam interconectar esse funcionário que está trabalhando de casa com o conteúdo que está, por exemplo, num VPC da AWS, de forma fácil, rápida, é um requerimento hoje, é necessário hoje, né? Então, essa questão de você conseguir garantir o desempenho. Eu vi o meu colega também falando muito sobre Oracle. Se você tem uma base de dados Oracle que está hospedada numa nuvem pública, e agora a pessoa que está operando um sistema de consulta dessa base de dados, ele está trabalhando de casa, vejam o problema que isso traz, né? Eu preciso ter uma tecnologia que garanta essa performance nessa comunicação, né? Então, assim, para ajudar nessa continuidade, né, efetiva de negócio com o VMware SD-WAN, algumas coisas aí são importantes, né? O VMware SD-WAN vai entregar desempenho, qualidade e segurança para esses aplicativos corporativos. Uma solução simples para sua casa, para um site remoto, porém, possibilitando com que a TI das empresas mantenha os controles necessários, né?
ou seja, fazendo com que o trabalho de casa realmente seja compatível com a rede doméstica. E aí nós vamos avançar um pouquinho. Então, como é que é a realidade hoje? Né? Ou seja, para obter qualidade, confiabilidade e segurança para essas aplicações de negócio, é necessário que eu precise ter esse dispositivo, esse Edge, na casa do usuário, ok? E esse dispositivo, ele vai estar com túneis estabelecidos para um gateway, que pode estar na nuvem da operadora, na nuvem da VMware, e esse túnel estabelecido, desde o Edge, que está na casa do usuário, até o gateway, é o túnel que faz toda a mágica de garantia de performance. Ou seja, coisas bastante interessantes como, se eu tenho 2 links, ele vai agregar a banda. Se eu tenho 2 links e os 2 estão ruins ao mesmo tempo, com perda de pacote, ele vai conseguir resolver esse problema. E você não vai perceber nada numa chamada de áudio e vídeo. Se eu tenho somente um link, mesmo assim, sim? Posso? Curiosidade minha, tá? Você sabe, nesse caso aí, entregar um Edge, a gente teria alguma facilidade, por exemplo, um exemplo, né, de só instalar tipo um client no usuário lá? Tem algo desse gênero? Hoje, eu não posso falar de roadmap, ainda Não, não. claro. Tá. Ainda não, mas Mas, isso é algo que está bastante latente. Mas vamos falar entendi. um pouquinho. Existe uma integração bastante forte já em trabalho que a gente está fazendo com o Workspace ONE. Tá? Ah, bacana. Porque daí ajuda mais ainda, né? Não precisaria nem entregar um equipamento lá para esse usuário, né? É bem interessante. Exatamente, exatamente. Eu adoraria ter essa tecnologia no meu celular, Sim, né? sim. Então, assim, isso é algo que está, sim, sendo pensado, tá? E o mais interessante é que, simplesmente tendo esses túneis entre a casa do usuário e o gateway que está na nuvem, ok? Tudo isso orquestrado, tudo isso bastante automatizado, o próprio usuário ativa o equipamento dele clicando no e-mail, a gente consegue rapidamente possibilitar com que esse usuário faça chamadas de voz, colabore com os sistemas que ele utiliza, por exemplo, Microsoft, o Office 365, Microsoft Teams, e que ele tenha qualidade para poder trabalhar de casa, melhorando essa experiência. Esse é o principal diferencial dessa solução, a simplicidade e a garantia de performance. Tá? Nós vamos avançar um pouquinho. Então, assim, como é que funciona a ativação de um equipamento desse no site remoto? Né? É, é tão simples por isso que eu fiz aquela piada da vovó, que assim, não é para ser complexo, não pode ser complexo. Rede, como vocês viram, vocês viveram isso muito, virtualização passou a ser algo que ficou muito mais simples do que o que era. A gente tinha que subir um servidor, instalar o HostOS, instalar a Drive, instalar o banco de dados, enfim. Então, a VMware está trabalhando muito forte em trazer esse nível de facilidade, de simplicidade para esse tipo de problema. Para ativar um site SD1 é bem simples. O operador vai no orquestrador, cria esse site remoto da casa do José Ribeiro. Nesse momento é gerada uma chave de autenticação, que vai codificada num e-mail com um link para ele clicar. O equipamento é enviado para a casa do usuário. O usuário liga esse equipamento na tomada, conecta no Wi-Fi ou no roteador, né, do link banda larga dele. A partir desse momento, ele se conecta a um Wi-Fi default que o equipamento emana, né? O equipamento disponibiliza um Wi-Fi com SSID default para ativação. Uma vez que ele está conectado a esse SSID, o usuário clica no link que foi enviado. Ponto. A partir desse momento, o orquestrador já detecta o equipamento ativo, já faz a atualização automática do equipamento, e o pessoal de TI que está lá trabalhando de casa também, acessando uma interface gráfica via web, consegue aplicar as políticas e fazer todo o provisionamento. Então, esse é um exemplo grande de automação. Obviamente, a solução também ela precisa ser compatível com vários casos de uso, como eu falei antes, de uso de rede doméstica. Então, tem que ser fácil de instalar em links de cabo, DSL, né? Tem que ter a possibilidade de separar os aplicativos, certo? Tem que ter a possibilidade de que o usuário conecte um link backup 4G. Isso tudo é possível simplesmente com esse dispositivo aí, SD-WAN, tá? Existem várias formas de fazer essa inserção nessa rede doméstica, né? Ou seja, eu posso estar colocando esse dispositivo
atrás do roteador, né, de banda larga, eu posso estar colocando ele atrás do roteador Wi-Fi, né, da casa do usuário, né? Obviamente, cada caso de uso ele vai ter seus prós e contras, né? Mas o mais interessante é que se ele coloca, por exemplo, na frente do roteador, ele tem todos os mecanismos de controle de QoS. Outra coisa bastante interessante, vejam, quando eu falei SDO inteligente, eu baseei isso em fatos, tá? Você coloca esse equipamento, ele já reconhece todas as aplicações que você está utilizando, ele já sabe que YouTube tem menor prioridade do que Microsoft Office 365. Ele já sabe que um download, por exemplo, de um FTP da Unicamp, vai ter uma menor prioridade do que uma chamada de Zoom, só para vocês entenderem. Então, o SD-WAN VMware, ele é um SD-WAN inteligente. Ele detecta automaticamente as aplicações e já aplica políticas pré-definidas que ele possui. Ele sabe o que é uma chamada de voz e ele sabe o que uma chamada de voz precisa para ser ótima. Nós vamos falar disso mais à frente, tá? Assim, do ponto de vista de conectividade, também é possível estar utilizando vários tipos de link nesse mesmo equipamento, tá? Vou avançar um pouquinho. Esse exemplo do Covid, para que vocês tenham alguns exemplos, isso aconteceu de forma tão massiva dentro da VMware. Nós tivemos vários clientes lá fora e aqui no Brasil que conseguiram subir assim a toda a força de trabalho em questão de dias para trabalhar de casa. Tem um caso que não é dessa universidade que eu estou mencionando aqui, mas um caso específico de um cliente, eu não vou mencionar o nome, mas que a equipe médica precisava, existia um grupo, né, uma equipe médica que avalia os vídeos de tomografia de pulmão de pacientes do Covid. Então, assim, eles precisavam acessar um sistema que recebia esses vídeos, recebia essas imagens e precisavam de ter qualidade e faziam muitas coisas via VDI. Imagina o usuário simplesmente com puro VDI de casa e com um montão de perda de pacote, de jitter no banda larga, né, da casa de cada um. Não funcionava. Então, assim, uma questão de dias, 5.000 usuários passaram a fazer esse tipo de trabalho de casa, fazendo esse tipo de avaliação das imagens, usando essa tecnologia que eu estou apresentando para vocês. Tá? Bom, SD-WAN é inteligente em ação. Por que é inteligente? Qual que é a mágica de inteligência que tem uma tecnologia chamada de MPO, né? Faz parte do nosso produto. José, só deixa eu... Uhum. Tem um questionamento da Patrícia, tem até Claro. um... agregando também essa menção do Ed, enfim, né? Tem um Uhum. questionamento que ela menciona baseado na pandemia, enfim. No mercado do Brasil, você viu bastante crescimento também nesse sentido? Definitivamente. Isso mudou. Isso, para vocês terem uma ideia da demanda que isso gerou no mercado, isso está fazendo com que a VMware crie um produto, um part number, licenciamento diferencial, porque é óbvio, né? Como você falou no início, né? Tem que ser algo, obviamente, bem melhor em termos de licenciamento, custo, né? Mas isso fez com que a gente tivesse que criar um cenário diferenciado. Então, assim, a gente vê, para terem ideia, não vou falar nomes, várias empresas já estão procurando a VMware, porque elas não vão trazer para cá, para os escritórios de volta, um determinado percentual dos funcionários. Essa pandemia mudou o cenário de work from home, né, no Brasil. Eu trabalho de casa já há alguns anos, né, mas eu sempre estava viajando bastante, né, e eu percebo que agora acho que as empresas e as pessoas percebem que realmente dá para fazer quase tudo trabalhando de casa, né? Então isso é uma tendência que não volta, né? Essa é a visão que a gente tem. Não sei se eu respondi bem. E aí Vamos. tem um outro questionamento rapidinho, que eu acho que está aquela pergunta se de fato assim o Ed, né, quando ele vai ser entregue, né, na casa do cliente ou enfim, ele vai ser entregue já configurado? Não tem configuração nenhuma. Ele vem de fábrica com configuração zero. Não precisa de console. Ninguém tem que fazer comando nele via CLI. Não tem que pegar nenhum nerd como eu de rede. Não existe isso. A gente automatizou essa parte.
Mesmo se o link da tua casa for um link com IP fixo, IP dedicado, se você tiver grana para pagar um link de R$ 3.000 por mês, né? Agora, a solução já automatizou. Aquele processo de provisionamento, que ele manda uma URL via e-mail, ele codifica toda a informação de configuração inicial e a gente manda para dentro do equipamento via Wi-Fi essa informação. Está tudo automatizado e bem simplificado. Tá claro? Então, não há configuração nenhuma prévia necessária do dispositivo. E aproveitando também outro item, a questão do LTE, né, que até você mencionou, aqui no Uhum. Brasil já está mais capilarizado, enfim, para você fazer essa a conectividade via LTE. Sim, sim. A gente vê um uso massivo. É, a gente vê, inclusive, que, óbvio, ainda estamos aí alguns anos atrás do 5G, né? Mas o uso de banda larga vai mudar muito quando a gente tiver disponibilidade de 5G, né? Todo mundo vai poder ter conexão de alta velocidade via rede móvel, né? Mas, sim, de fato, hoje vários clientes já estão usando. Tem cenários onde você praticamente usa 2, 4G no equipamento desse e consegue obter resultados bastante satisfatórios. Tá? Bacana. Então, vamos avançar. Otimização dinâmica de vários caminhos. Né? Isso é o que praticamente pode parecer um pouco complexo, mas na prática, eu vou tentar simplificar o conceito para vocês aqui. Tá? O GNPO, ele consegue, o que ele faz de diferente comparado com o resto do mercado? Ele trabalha por pacote, ele consegue distribuir entre os vários links e túneis que ele forma, ele avalia a qualidade, ele não está avaliando a qualidade do link separadamente. Ele não está mandando um ping de um lado A para o lado B para ver se aquele link está bom, para depois falar para a aplicação que vai passar que, olha, esse link está bom. Não é assim que ele funciona. O que o GMPO faz na prática é que ele encapsula o pacote, eu vou falar mais detalhe disso, e ele, com esse encapsulamento que ele faz no pacote, e todos entendem que tem uma base de overlay, NX, Genive, VXLAN, essas coisas que você disse do mundo de data center, ele encapsulou o pacote, ele já usa esse encapsulamento com algumas marcações ali para medir a qualidade de rede. Isso é uma diferença fundamental das soluções SD-WAN. Inclusive, a IBM foi convidada pelo Fórum de Parametrização das Tecnologias SD-WAN para poder contribuir com padrões, porque SD-WAN cada um tem o seu, enfim, cada um fala que SD-WAN é uma coisa, mas o fato é necessário que uma solução SD-WAN consiga efetivamente, em real time, medir a experiência que aquele pacotinho da aplicação, por exemplo, a SQL, está percebendo no link. Ou aquele pacotinho dessa chamada Zoom está percebendo no link. Então, assim, esse monitoramento contínuo, tá certo? É feito praticamente em real time, né? Ele é feito, a gente consegue tirar samples da percepção que o pacote está tendo do caminho a cada 100 milissegundos. Isso é algo bem diferenciado. Porque se eu consigo detectar rapidamente, eu consigo tomar ações. Né? A solução também, o DMPO, ele trabalha com redirecionamento por pacote. Não é igual um roteador tradicional ou um equipamento de camada 3 que faz balanceamento por destino, por fluxo. Ele não funciona assim. O DMPO, ele tem inteligência de ressequenciamento de pacote. Não importa se ele está balanceando um pacote de voz, ele vai remontar a sequência do outro lado adequadamente, certo? Então, essa característica de redirecionamento por pacote possibilita que a gente consiga fazer coisas bastante interessantes. Quando cai um link, a chamada de voz não cai. Quando eu tenho uma transmissão FTP e cai um link, o usuário nem vai perceber que está tendo, que houve uma queda de link. Tá claro? E outro detalhe interessante, que a gente está balanceando o tráfego por pacote entre dois links. Então, se esse felizardo do usuário tiver um link de banda larga de 100 MB e um outro link de outra tecnologia, tá? Seja aqui exemplo um link privado de 10 MB, o throughput dele, na verdade, vai ser de 110. Não vai, aquela sessão não vai usar um link só, tá certo? E o inteligente e o aspecto da inteligência, que eu fiz isso várias vezes, ele vem do fato de a cada pacote está sendo feita uma avaliação
e é tomada uma decisão por onde esse tráfego vai passar. Então, não importa se o usuário tem um link só na casa dele, nós vamos aplicar técnicas de garantia de performance. Vou falar um pouco sobre isso aqui com mais detalhe à frente. Tá? Mas o objetivo é como que eu faço com que essa aplicação, uma vez que ela entre nos túneis VeloCloud, nos túneis de MPO, como que eu faço para que essa aplicação não perceba a degradação que está acontecendo na camada física, no link físico, certo? É aí que está a especialidade do DMPO. Vamos avançar nessa linha. Vou dar um exemplo para vocês do que o DMPO faz. Tá? Vamos pegar um exemplo clássico de Office 365. O usuário está de casa, está acessando o Teams, está acessando o OneDrive, está tentando baixar aí, sei lá, ele está, por exemplo, numa localidade remota no Nordeste, no Norte do país, e ele está precisando acessar um conteúdo que está na Microsoft em São Paulo, mas ele tem que percorrer toda a WAN da internet, todos os backbones até chegar em São Paulo, e nesse caminho ele está vulnerável a perder pacote, a ter problemas de JIT, a ter problemas de rede. E é o que acontece mais na internet, tá? Ou seja, internet é terra de ninguém, não tem SLA. O que a gente faz é que esse usuário, o dispositivo que ele está usando nessa localidade, tem um túnel estabelecido com um gateway. E esse túnel é o túnel que garante essa performance. Aqui é um exemplo que a gente dá de medições feitas com uma ferramenta que mede a perda de pacote e a performance para acessar aplicações Office 365, tá certo? Com e sem VMware SD-WAN. Tá? Só para que vocês terem uma ideia, é um desempenho bastante interessante. E o que a gente faz não é compressão de pacote, não é otimização WAN, para quem é mais do mundo WAN, não é isso. A gente está aplicando técnicas, tá? Um pouco mais de inteligência, sem mexer na aplicação, não importa se esse usuário está usando vídeo, voz, uma transação SQL, ou se ele está fazendo, sei lá, se ele tem uma aplicação proprietária que está sendo utilizada, para a gente não importa. O que está sendo feito aqui é na camada 3 do protocolo, tá certo? Para conseguir proteger os problemas que acontecem nas camadas inferiores. Tá claro? Aqui é um exemplo bem rústico da experiência que o usuário vai ter numa chamada com e sem VMware SD-WAN, mesmo tendo um banda larga com perda de 2%. O que ocorre? O pessoal que já coçou a cabeça sobre isso, existem padrões de mercado, tá? Formas de você calcular, tá certo? A qualidade de rede requerida para que uma chamada de voz seja realmente considerada audível. Não sei se o termo correto seria audível, sei lá. Ou uma chamada de vídeo seja boa. Então, é necessário que eu tenha alguns níveis de qualidade de rede. Perda de pacote, abaixo de um determinado nível. Jitter, que é a variação do atraso, né, que existe. Por isso que muitas vezes vocês podem ver a minha boca movimentando, mas o som chega depois. Isso é um efeito de jitter, né? E como manter esses níveis baixos o bastante para que a chamada seja boa. Então, aqui é um exemplo de testes que foram feitos medindo chamadas de voz através dessa tecnologia. Vamos um pouco mais, vamos entrar nesse detalhe do DMPO, o que mágica que o DMPO efetivamente faz, né? Então, como eu disse antes, em resumido, né? O DMPO encapsula os pacotes da aplicação do usuário e encripta, a gente utiliza IPsec modo de transporte, todos os túneis que conectam a casa do usuário com o data center da empresa, todos os túneis que conectam a casa do usuário com um gateway que está na nuvem, são túneis criptografados com os padrões mais altos de criptografia requerida. E são túneis com autenticação para o certificado digital. O que o DMPO faz? Ele utiliza um protocolo de overlay, né, que é proprietário, que é o VCMP, VeloCloud Multiprotocol, que ele obviamente tem um cabeçalho, ele utiliza a porta UDP 2426, tá certo? Nesse cabeçalho temos aí praticamente três campos bastante significativos. Um é uma estampa de tempo, o outro é um número de sequência e o outro é, eventualmente, se eu estiver usando segmentação, não vou entrar no item disso agora, para microsegmentação FIANFIM, para quem conhece desse assunto, mas os dois mais importantes para a gente aqui agora seriam uma estampa de tempo e um número de sequência.
E aqui está o payload da aplicação do usuário completamente criptografado. Ok? Então, assim, o que acontece? O usuário está enviando um pacote passa pelo link público via internet, outro pacotinho passa pelo link privado e chega até o destino. Da mesma forma, se eu estou tendo uma comunicação, posso estar tendo uma comunicação entre dois sites remotos, entre dois usuários que estão trabalhando de casa, ou entre dois escritórios, ou entre esse usuário e o data center da empresa. Então, o DMPO vai tomando as decisões, tá certo? Por quê? Como efetivamente trabalha o DMPO? Ele encapsula o pacote, coloca uma estampa de tempo e envia o pacote por dentro por dentro do link, né? Esse pacote já é o túnel. Não tem um protocolo separado que está medindo a qualidade do túnel. O que nós fizemos foi pegar o pacote do usuário, da aplicação que veio da rede local, encapsulamos no overlay, certo? Colocamos algumas marcações nesse cabeçalho e enviamos. Essa marcação é uma estampa de tempo. Então, eu tiro uma estampa de tempo quando o pacote sai, tiro uma estampa de tempo quando o pacote chega, tem sincronismo de clock entre os dispositivos. Dessa forma, a gente calcula facilmente o tempo de atraso, a latência, propriamente dito, que levou para o pacote sair do ponto A para o ponto B. A variação de latência, que é o jitter, a gente também calcula simplesmente usando o próprio tráfego do usuário. Esse é um diferencial bastante grande quando você olha o que outros falam que é SD-WAN. Outro ponto que é interessante é a questão do número de sequência. O software, tá? O DMPO, ele tem essa possibilidade, ele tem a inteligência de guardar a sequência que os pacotes foram originalmente gerados. E essa sequência ela é transmitida nesse cabeçalho, para que, ao momento que esse pacote chegue no destino, a sequência original que a aplicação gerou desses pacotes de uma única sessão TCP seja regenerada. Então, o número de sequência ele tem várias funções dentro dessa solução, nós vamos avançar um pouco mais para falar disso. É óbvio que assim, o DMPO consegue ter uma inteligência grande o bastante para redirecionar tráfego, tá? E muita gente entende a SD-WAN como simplesmente uma solução que redireciona tráfego, baseada em aplicações de um link para o outro, né? E não é só isso. Na prática, a SD-WAN tem que ter mais inteligência, tem que ter a possibilidade de regenerar, de garantir a performance dessas aplicações e de tomar decisões sem a intervenção de um operador, sem políticas previamente estabelecidas, tá certo? Então, por exemplo, um tráfego de baixa prioridade, o usuário pode definir que esse tráfego não passe por dentro de túnel. Para um tráfego de alta prioridade destinado a SaaS, ele pode definir que esse tráfego passe pelo gateway. Para um tráfego que, enfim, é destinado a SaaS, mas eu quero mandar via uma nuvem de segurança para que passe num firewall de conteúdo, uma inspeção de conteúdo em nuvem, também é possível criar políticas de redirecionamento dessa forma. E também é possível fazer inserção e interconexão de sites de data center da rede desse usuário via protocolo tradicional standard IPsec. Então, isso tudo é suportado dentro do framework do DMPO. Mas, assim, uma característica interessante, avançando um pouquinho, é que, pelo fato do DMPO funcionar o tempo todo e estar baseado em pacotes, ele obtém esse resultado aí que a gente está dando como exemplo. Eu tenho uma única transmissão, um único fluxo, um único download que esse usuário está fazendo, e estamos aí distribuindo os pacotes ao longo de dois links que possuem velocidades distintas. Observem que o DMPO é inteligente o bastante de saber que existe um link de 10 MB e eu vou ter que mandar menos pacotes para lá, existe um link de 30 MB e eu posso também mandar mais pacotes para lá. A percepção final desse usuário vai ser que ele tem 40 MB. Então, essa decisão de encaminhamento ela é feita pacote a pacote. Então, a partir do momento que o pacote precisa ser enviado, o DMPO já, de forma autônoma, consegue avaliar se ele deve ou não ser agregado nos dois links. Pode ser que seja um pacote de voz e, nesse momento, o link 2, por exemplo, a WAN 2 esteja melhor, porque a WAN 1 tem muita perda de pacote. Então, mais uma vez, assim, para ser enfático nesse ponto, se trata de um SD-WAN inteligente. É a evolução de um conceito que o mercado está falando, que a gente chama de
self-healing networks, redes que conseguem se corrigir automaticamente, ok? Obviamente, esse único fluxo vai conseguir explorar e obter um melhor rendimento, balanceando dessa forma. Ao passo que, se eu tenho agora a seguinte situação, imagine que eu tenho dois links, né? Sou um sortudo, estou trabalhando de casa, estou trabalhando no escritório que está utilizando VMS SD-WAN, e há dois links. O que ocorre quando eu tenho dois links e os dois estão com problemas simultaneamente? Algum tipo de perda de pacote. 1%, 2% de perda de pacote. É nesse momento que o DMPO aciona um mecanismo que ele vai, mesmo numa situação extrema, veja que SD-WAN não é só você pegar um link ruim, tirar o tráfego dali e jogar em outro. Porque aí é só uma solução de ativo e backup, né? Aí fica fácil. E quando os dois links estão ruins? Né? É aí que entra o diferencial. Ou seja, são acionados mecanismos, nós vamos falar de 3 mecanismos, ok? Que são acionados para promover essa melhora na performance da aplicação. Tá certo? O primeiro mecanismo, especificamente para aplicações de real-time, né? Chamada de voz, chamada de vídeo, tráfego de Zoom, por exemplo, Skype for Business, Teams. Nesse momento, o DMPO detecta que está ocorrendo uma perda de pacote e ele começa a criar cópias do mesmo pacote, para que eventualmente uma cópia passe no link. Eventualmente, se uma cópia somente passar, ele vai conseguir remontar essa sequência de pacotes no destino, certo? Se outras cópias passarem, ele vai descartar. Então, assim, o ponto principal aqui é que a aplicação ela não percebe que foram perdidos pacotes ao longo do caminho. Tá claro isso? Ou seja, a percepção de qualidade que o usuário tem, né, e a percepção que vocês estão vendo, nesse momento eu estou utilizando, se a minha chamada ficar ruim, eu vou passar vergonha aqui, tá? Mas eu estou utilizando um VeloCloud Edge. A percepção é que a chamada de voz e a chamada de vídeo não vão ser oneráveis. Por quê? Porque o DMPO está endereçando isso por baixo, na camada 3 aí, ou seja, tá claro isso, né? Uma outra técnica de remediação interessante. Poxa, e se for o caso do José? O José só tem um link aqui na casa dele, não é tão abastado, né? Então, nesse caso especificamente, esse mesmo mecanismo para tráfego real-time, ele é acionado. E funciona. Ou seja, se o meu link estiver excessivamente perdendo pacotes, tá? Duplicatas de pacotes serão criadas para esse mesmo fluxo. Existe uma diferença bastante importante nessa questão de duplicação de pacote no mercado. Esse mecanismo se chama FEC, Forward Error Correction, né? Foi herdado lá da questão dos discos, de coisas que vocês já conhecem, de RAID, né? Então, o que ocorre? O FEC ativo, né? Ou seja, um FEC que efetivamente ele consegue ser acionado por pacote somente quando é necessário, é o que é utilizado aqui, ok? Não é uma duplicação de pacote de forma não inteligente, onde no final do dia você está usando mais banda do link do que o que deveria, certo? Então, se eu tenho uma chamada de voz só, por que eu vou consumir banda de 2 chamadas, equivalente a 2 chamadas? Esse é um aspecto interessante, ok? Para diferenciar esse conceito de simplesmente duplicar pacote. Um outro negócio interessante que o DMPO consegue fazer, que é mais uma técnica de remediação, nós chamamos de NAC. Em resumo, eu tenho uma aplicação do lado esquerdo, do lado A, que vai mandar 4 pacotes, né? Ela precisa mandar pacote 1, 2, 3 e 4. Ela envia esses pacotes. O José está usando um link só, por algum motivo, deu um problema no meu link, matou-se o pacote 2 no meio do caminho. Ele ficou. Ele não atravessou a WAN, ele não atravessou a internet. A caixa de destino ou o gateway que está na nuvem, que tem um túnel estabelecido com o meu dispositivo, ele vai perceber que não recebeu a sequência completa, porque ele recebe essa informação dentro da informação que é enviada via túnel, e vai pedir a retransmissão somente desse pacotinho 2. Tá certo? Então, assim, dessa forma, o que acontece?
Uma aplicação TCP, ela não percebe que houve uma perda de pacote, e ela não aciona os mecanismos de camada 4 de retransmissão. Todo mundo que conhece um pouquinho mais de camada 4 lembra do ACK, do ajuste de janela MSS, né? Você tem que ajustar a janela. O TCP, quando você tem perda de pacote, você perde um throughput absurdo nas aplicações, né? Então você pode ter um link de 1 giga na localidade ou na tua casa, que na hora que você for fazer um download do OneDrive, você vai reclamar muito, porque a percepção vai ser de baixa velocidade. Por quê? Porque o TCP está retransmitindo o tempo todo, está perdendo throughput. Tá certo? O que o DMP hoje está fazendo aqui, com o túnel VCMP, é fazer com que o TCP não perceba. Na verdade, a gente pegou o TCP, jogou dentro de um túnel UDP e fez esse UDP verificar orientado à conexão, tá? Para quem entende desses conceitos mais aprofundadamente, ou seja, efetivamente uma aplicação TCP que passa por túneis baseados em tecnologia VMSD One by VeloCloud não vai perceber a perda que está ocorrendo por baixo, nos links. Ok? Essa é a segunda técnica de remediação. Sim? Isso. No caso, você ainda tem a parte da demo aí que você comentou? Acho que já, exatamente, já é o final já. Exato. Bom, então, ou seja, a gente está o tempo todo medindo esses níveis de qualidade desses links e remediando esses links, aplicando técnicas, por exemplo, de remediação de jitter, ok? Para poder fazer com que a aplicação não perceba, ok? Então, assim, vamos lá, vamos falar de demo agora, né? O que poderia dar errado nessa demo? Tudo. Mas vamos lá. Eu tenho algumas demos e, obviamente, eu vou mostrar para vocês o orquestrador, tá certo? Uma demo que eu preparei. A gente está planejando participar dos próximos VMU que vão acontecer, acho que em Minas e Paraná, tá? Onde eu vou explorar um pouco mais o aspecto de demos, tá? Então, assim, essa primeira demo que eu quero mostrar para vocês é uma demo de um laboratório que eu tenho, ok? Vou tentar logar nesse laboratório. Obviamente é uma demo do orquestrador. O objetivo do orquestrador é conseguir disponibilizar para o usuário, de forma intuitiva e fácil, tá certo? Várias informações. Deixa eu tentar aumentar o zoom aqui, acho que vai ficar mais fácil o pessoal visualizar. Principalmente do gestor de TI, do pessoal que opera essa rede, seja formada por usuários que estão trabalhando de casa, seja formado por sites da rede corporativa. O objetivo é ele ter uma visão geral, onde ele consegue ver facilmente os status de utilização, tá certo? Ele consegue administrar, fazer atualização de versão, sem precisar utilizar CLI. Tá? A minha demo não está utilizando completamente o Google Maps, depois eu vou mostrar para vocês num outro orquestrador que eu tenho. Mas uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Essa localidade, por exemplo, é uma localidade do meu lab, obviamente, que está emulando o cenário de 4 links, né? Então, nessa localidade aqui, eu tenho tudo que eu havia dito para vocês antes, ou seja, eu tenho aqui a medição que é feita pelo DMPO, tá certo? Para todos os links. Isso é feito por perfil de tráfego. Eu tenho a medição sendo feita para voz, eu tenho a medição sendo feita para vídeo, eu tenho a medição feita para tráfego transacional, tráfego TCP convencional. E uma nota, ela é estabelecida para cada nível de SLA já pré-estabelecido. Ou seja, na solução BMSD não é necessário você ter que estudar e analisar qual SLA de rede é requerido, por exemplo, para Microsoft Office 365, tá certo? Ou para o Zoom, por exemplo. O DMPO já detecta que essa aplicação, deixa eu acessar aqui, por exemplo, o Edge da minha casa, tá? Para vocês poderem ver um tráfego real time, né?
Eu não sei, você tinha planejado quantos lábios que você estava comentando, José? Não entendi? Você estava planejando, que você comentou aí, quantos lábios? Não, praticamente é só uma demo. A gente Ah, tá. Não, eu não, já porque aqui eu aqui, tô, eu vamos. tô já pensando que no caso, se tiver muita demo que você gostaria de mostrar, a gente poderia até fazer depois uma próxima sessão, enfim, um Com outro certeza, evento. com certeza. Só na parte de Demos, demo mesmo, né? Pra gente isso, eu vou entender muito. focar só na demo do orquestrador, que é o que eu estou fazendo agora. Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar aqui no outro portal. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês rapidinho o Edge que eu estou utilizando aqui agora. Eu estou falando com vocês, tá? Tem alguns outros ads dentro dessa mesma instância, né, do orquestrador. O orquestrador ele é uma entidade multitenant, você pode provisionar vários clientes. Dentro de cada cliente tem uma visão específica da sua rede, do seu portal, né, como vocês podem ver. E aqui eu vou pegar a localidade especificamente que o José Ribeiro está utilizando nesse momento, né? Então, vou pegar aqui, ó, com poucos cliques é possível a gente saber claramente quanto de tráfego YouTube. Essa aqui é minha filha que deve estar assistindo TV, tá? Quanto tráfego de Zoom, ok? Que eu estou consumindo. Quais as origens de tráfego? De onde está saindo isso? Tem uma TV que eu joguei para cima do VeloCloud, certo? Por exemplo, aqui, ó, a gente consegue facilmente, em tempo real, consegue fazer a medição de quanto de banda eu estou tendo utilizada nesse momento. Ou melhor ainda, né? Vamos supor que eu não quero ver utilização de banda baseada em aplicação TCP ou UDP. Suponhamos que eu queira ver qual o nível de perda de pacote que a gente está tendo aí nesse link em tempo real. Esse link que eu tenho aqui não tem tanta perda, né? Então, ou seja, eu não vou estender muito a demo, mas o objetivo da solução, a solução ela não requer CLI. A operação, configuração, monitoramento é toda feita por esse portal que vocês estão observando agora, ok? E dessa forma o usuário consegue rapidamente ativar um site. Eu tenho uma outra demo que a gente pode fazer numa outra oportunidade, que é sobre... Ela é bem rápida, tá? O tanto que é difícil ativar um site. O usuário vai logar no portal, certo? Ele, uma vez que ele está logado no usuário operador, né, do time de TI, ele vai criar essa localidade remota, né? Observem aqui que ele está criando uma localidade SFO. Ele vai associar o modelo de equipamento que vai ser usado na casa do usuário ou na empresa. Ele vai fazer algum tipo de configuração ligada a certificado e vai criar a localidade. Criou-se a localidade. Nesse momento, é gerada uma chave de ativação. Observe, ele pode enviar um e-mail para o usuário que está na localidade remota ou na casa dele, ok? O e-mail é enviado. Configurações são salvas. Observem que não fui lá em momento algum. O usuário já está na localidade, baixou o e-mail, né, obteve o e-mail com uma URL que carrega a chave de ativação e algumas outras informações codificadas. Nesse momento, ele vai se associar ao Wi-Fi default que a caixa disponibiliza, como eu havia dito no início, vai se conectar a esse Wi-Fi, né? Conectado a esse Wi-Fi, ele vai clicar no link. Nesse exato momento, informações básicas de ativação são enviadas para o equipamento está sendo ativo. Ele vai já fazer upgrade, se for necessário, rebootar e baixar as últimas configurações, a configuração que consta no orquestrador, ok? Foi feito isso. Nesse momento, o operador pode voltar para o orquestrador, acompanhar todos esses eventos de ativação de forma bastante simplificada via eventos, monitorar o status de ativação que está ocorrendo, veja que está amarelinho, ele vai chegar um momento em que ele detecta o link,
que foi ativo, né? E aí o dispositivo está ativo e já foi inclusive localizado. A gente tem uma tecnologia de geolocalização baseada no serviço de nuvem chamado Nmap, onde a gente consegue pegar e saber onde está esse IP na internet e alocar no mapa. E aqui eu já tenho uma edição de qualidade desse link feita pelo DMPO. É isso a ativação de um site remoto, tá, pessoal? É o Fechando aqui a demo. famoso, isso, famoso Zero Touch Provision, né? Zero touch de verdade. Não é o zero touch que você tem que contratar um CCI para fazer, não. Bom, pessoal, era mais ou menos isso aí. Desculpa, eu acho que eu estendi um pouquinho o tempo, mas é mais ou menos isso que a gente tinha planejado. Eu acho que estou totalmente à disposição para responder perguntas e a gente armar uma próxima sessão e fazer mais demos, tá? Eu sei que o legal são as demos. Sim, sim. José, eu agradeço aí pela apresentação. Eu tenho agora aqui a Karina, pessoal, que é só... não sei se, Karina, se você está nos ouvindo aí, acho que você já consegue abrir o microfone. Eu vou... Vocês me ouvem? Eu estou ouvindo, Karina. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, a Karina, ela é da Distec, tá? Que é o patrocinador nosso aqui, que está nos ajudando. Então, se você quiser dar uma palavrinha, eu já fiz aqui a planilha, né, pessoal, para a gente fazer o sorteio, que normalmente a gente sempre tem, no final. Já populei os nomes aqui, então, Karina, se você quiser ir falando, eu vou compartilhar aqui para o pessoal, se quiser dar uma palavrinha aí. Tá bom. Pessoal, eu sou a Karina Almeida Ferreira, eu sou da Distec, estou acompanhando aí o grupo, o VMAG, desde o ano passado, então a intenção da gente é apoiar, participar dos eventos, trazer aí apoio para a comunidade, né, que é independente, traz um conteúdo super interessante, e queria agradecer a todo mundo que está conectado com a gente, né, dessa hora, estender um pouquinho, não vou me estender muito, os meninos têm o meu contato, o que vocês precisarem de mim em relação a treinamento ou soluções de VMware na parte de service providers, eu posso ajudá-los, tá? Então, fiquem à vontade para me contatar. Eu agradeço aí o time, o Rodrigo, Wesley, Ricardo, e contem comigo sempre, tá? Valeu pela parceria.